No futebol, durante a partida do Real Madrid contra o Valência no último domingo, o jogador brasileiro Vinícius Júnior foi alvo de racismo por parte dos torcedores. Esse já é o 11º episódio sofrido pelo jogador em menos de 2 anos, né? Só o Vinícius Júnior. Só ele, viu? Eu vi aqui num grupo aqui que botaram que era pra ele ignorar essas coisas. É. Ai, feliz. Vamos chamar Lucas Medeiros de novo? Ô, Lucas, como combater esse tipo de coisa nos estádios, hein? Rapaz, inicialmente, fazer com que o clube e aquelas pessoas, né, envolvidas, elas sejam punidas. Ano passado, no Campeonato Brasileiro da Série B, houve até um caso parecido, em que um jogador do Londrina acabou também sofrendo de injúria racial por parte dos torcedores do clube adversário. E esses, não vou dizer torcedores, né, essas pessoas que vão ao estádio acabaram sendo punidas e elas foram banidas do futebol, né? Não podem mais assistir uma partida de futebol, né? Esse deveria ser o que a FIFA ou até a própria La Liga fizesse com esses torcedores, né? A própria La Liga, só reforçando, Renata, não é a primeira vez que isso acontece. 11 vezes com o Vinícius Júnior, mas isso já vem acontecendo, né, com vários outros jogadores, né, o próprio Daniel Alves, alguns anos atrás, em que um torcedor, né, uma pessoa transvestida de torcedor, jogou uma banana ali para o Daniel Alves na cobrança do escanteio. Ronaldo Fenômeno, quando jogava no Real Madrid, ali meados de 2002, 2003, sofria também, né? Então, isso já parece que está impregnado na competição e precisa ter uma atitude mais severa. A gente vai conversar agora, Renata, com o advogado esportivo e criminal Alan Cruz, para ele trazer mais informações aqui para a gente. Alan, antes de mais nada, identificar esses torcedores, né, ter uma punição mais severa, até banir do próprio futebol, punir o clube, né, isso é interessante, porque o clube sendo punido, ele vai sentir ali também, mas quais outras medidas, né, podem ser adotadas em situações como essas que o Vinícius Júnior passou? Muito bom dia. Bom dia Lucas, bom dia Renata, bom dia Mário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Gostaria de dizer que a criação de uma agenda fixa para discussão sobre racismo, sobre homofobia dentro dos estádios de futebol, dentro das cúpulas de torcidas organizadas ou não, se faz necessário, né? A vinculação de um tribunal que integre a justiça, e não só a justiça administrativa, ela possa ter uma força maior de punição desses torcedores. A gente vê uma justiça administrativa que ela, de certo modo, é um pouco falha, porque ela demora a agir, e com a integração dessa justiça comum, com a justiça que a gente tem a penalização criminal desses torcedores vinculada ao estádio de futebol e vinculada ao evento esportivo, traria uma maior satisfação na repreensão desses crimes. Nessa situação, né, em específico do Vinícius Júnior, os torcedores, eles são praticamente ali dentro de campo, ficou bem próximo, e a discussão ali do Vinícius Júnior com eles, né, a La Liga e até o árbitro da partida disse que isso também tinha inflamado para que os torcedores, né, fossem ali e revidassem. E um jornal espanhol disse que toda a culpa era do Vinícius Júnior por ter provocado esses torcedores. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. O cara está num evento esportivo, ele é um craque, diga-se de passagem, ele está fazendo o futebol arte acontecer, e você ser considerado culpado, ser vítima de algo que você está sofrendo, na verdade, ser considerado culpado de algo que você está sofrendo, isso é um absurdo, né? Isso é uma falta de consciência e de humanidade, tanto da La Liga quanto dessa imprensa espanhola. Eles, na minha opinião, eles estão cometendo um crime absurdo aí. Juridicamente, o clube, o Valência, pode acabar sendo prejudicado, perdendo até os pontos da partida. Isso, perfeito. Porque tem uma normativa da FIFA que diz que, em casos como esses, a equipe perde os 3 pontos e os outros 3 pontos que a equipe perdeu vão para outra equipe. Não é a equipe que teve o seu jogador vitimado. Saiu até o presidente da FIFA, deu essa declaração anteontem. Um detalhe também é que o Vinícius Júnior, ele pode processar a equipe do Valência, né, por conta desses torcedores? Olha, não sei como funcionaria o regramento espanhol em relação a isso, mas, na minha opinião, caberia, junto à FIFA, né,
uma representação do Vinícius Júnior face ao Valência, para que o Valência tome atitudes mais robustas em relação a esse tipo de conduta dentro dos estádios. Os torcedores, né, portão fechados ali em alguns jogos, ou só mulheres e crianças? Seria uma forma de penalização, justamente por conta desse tipo de cântico, seja ele homofóbico ou racista, né? E caberia sim portões fechados, torcida única, inclusive até a perda do mando de campo. Olha aí, tá aí Mário, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, Renata. Vinícius Júnior foi agredido e acabou sendo expulso, e ele até que justificou, né, que foi discriminado ali, sofreu a injúria racial, acabou sendo expulso, né, por conta de uma agressão que aconteceu nos minutos finais, e ele meio que justificou que a La Liga está meio que omitindo toda essa situação. O que poderia ser feito, né, para que a La Liga tomasse a rédea e botasse moral em toda essa situação? É necessário que tanto o jurídico do Real Madrid quanto o jurídico do Vinícius Júnior atuem em conjunto, junto à FIFA, representando a La Liga, para que a La Liga tome providências necessárias e enérgicas em relação a isso, né? Porque a La Liga tem um tribunal próprio lá dentro de como funciona o seu ordenamento, e ela precisa fazer uma denúncia junto a esse tribunal para depois das investigações que ela tiver em mãos. Mas só que a La Liga vem sendo omissa, então é necessário que o próprio Real Madrid tome as rédeas disso e siga em frente. Perfeito. Pois não, Mário? Não, chamei não. Você é meio boca, agora tá ouvindo sem a pessoa chamar. Eita, rapaz, depois juro a você que eu tinha acabado de lhe ouvir. Olha, mas aproveitando, já que você me inseriu aí sem querer nessa história, né, no Brasil, né, porque esse caso chama atenção, mas os times brasileiros estão sofrendo muito na América do Sul, quando vão jogar na Argentina, quando vão jogar, principalmente na Argentina, né? Em outros países também, mas na Argentina é que o bicho pega mesmo. Mas o que é que diz a lei brasileira sobre esse tema? Eu tenho essa curiosidade, porque o goleiro Aranha, por exemplo, já foi chamado de macaco, o ex-goleiro, né? E ele ficou nervoso, chorou e não quis mais jogar. Enfim, isso mexe muito, dependendo das pessoas, né? Abala muito a pessoa e acaba, né, as pessoas se acostumando com isso. O que chamou a atenção é que os grupos de WhatsApp, que eu estou em alguns de futebol, essa repercussão desse caso no dia ele foi praticamente zero, né? O povo falando de resultado de jogo, que é assim, quando o time ganha a pessoa esquece tudo, né? Parece que, eu não sei o que é isso não. Mas o que é que a lei brasileira diz? Sobre esse caso específico do Aranha, né, Mário, foi no jogo contra o Grêmio, Santos e Grêmio, que os torcedores do Grêmio, né, acabaram entoando, né, cânticos racistas. Mas só respondendo ao Mário, o que é que a lei brasileira ela diz em relação a isso? Mário, nós tivemos hoje um avanço na legislação brasileira a partir de janeiro desse ano, onde o governo Lula sancionou a legislação em que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. Então, o crime de injúria racial ele tinha pena de 1 a 3 anos, hoje passou a ter de 2 a 5, justamente por conta dessa equiparação. Hoje ele também é imprescritível, né? Então ele vai poder ser investigado, processado e julgado a qualquer momento. Temos um avanço na legislação brasileira. Temos a legislação geral do esporte, que está para ser sancionada agora em Brasília, podendo sofrer alguns vetos ou não, mas dentro da sua composição, dentro da sua estrutura, nós temos algo especificamente direcionado à punição de cantos homofóbicos, racistas ou até mesmo quaisquer outros tipos de discriminação. São ali cerca de 20, 30, 40 mil torcedores. Como é que a gente faz para identificar, né? Bom, as pessoas também teriam o bom senso e dizer, ó, quem está fazendo isso é Joaquim, e ter a punição apenas para ele. Perfeito. É necessário, como eu tinha falado anteriormente, a vinculação, né? Nós temos o juizado de torcedores, que ele fica vinculado, mas é preciso ter uma atuação mais enérgica em relação a isso. E a contribuição do clube mandante, né? Para que identifique aquele torcedor específico e direcione para as autoridades que estão no estádio, para que a partir daquele momento já possa ocorrer a possível punição e repreensão da discriminação.
Perfeito. A gente conversou com o Alan Cruz, ele que é advogado esportivo e criminal, tá? Então, só a gente recapitulando como foi que tudo isso aconteceu. Vinícius Júnior, né, ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo, fez uma jogada pelo lado esquerdo. O marcador da equipe do Valência chegou ali, né, dando uma bomba na bola, uma coisa, tirou a bola, né, dos pés do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior caiu e os torcedores, alguns torcedores, né, inclusive tem até uma foto que mostra quem são esses torcedores, né, tem uma foto que mostra quem é, né, e um torcedor específico, e na outra foto, né, já mostra um grande número de pessoas ali já xingando o Vinícius Júnior. Ele se levanta, vai, reclama, vai debater com esses torcedores, chega o Éder Militão, depois chega uma outra galera. A partida é paralisada, o sistema de som do estádio diz que só seria retomada a partida quando todo mundo calasse a boca e parasse, né, dessa coisa feia, né, e sem senso por parte desses torcedores. No fim da partida, mais uma vez, né, alguns torcedores começam a xingar o Vinícius Júnior e daí tem uma confusão generalizada. Ele é agredido pelo goleiro da equipe do Valência, que dá uma gravata nele, ele vai revidar e acaba sendo expulso. E essa expulsão, junto com toda a situação da partida, foi o que chamou a atenção. O Ancelotti, né, o técnico italiano, acabou não falando do jogo em si, do resultado negativo para o Real Madrid, que perdeu por 1-0, né, e acabou falando dessa situação do Vinícius Júnior. Na saída, na zona mista, Vinícius Júnior também não quis falar da partida e quis apenas desabafar, né, com alguns repórteres sobre toda essa situação indelicada. Eu volto com vocês. Lembrando que o VAR desse jogo aí, ele foi demitido, né, pela arbitragem lá, o pessoal que toma conta da arbitragem, porque ele mandou expulsar Vinícius Júnior e o cara levou uma gravata e o que deu a gravata nele não fez absolutamente nada. Enfim. É um absurdo isso. Obrigada, Lucas. Um Valeu, abraço para o doutor Alan também. 9h.